Bom, muito bem, olha só. Se você ainda não viu, com certeza você vai ver aí pela cidade essa revista que está aqui na tela comigo aqui, está aqui à minha direita aqui. E eu quero aproveitar para fazer um comentário sobre isso. É interessante que o lançamento dessa revista, que eu considero um dos fatos mais significativos, mais marcantes do nosso ano eleitoral, envolva um personagem que não é candidato. Que não é candidato e, até onde eu sei, nem apoiador de qualquer candidato, pelo menos até agora, né? O nome dele é José Garcia Pereira, doutor Garcia. E o fato é que no primeiro semestre desse ano, um grupo de amigos e admiradores decidiu prestar uma homenagem ao doutor Garcia para comemorar os 30 anos da passagem dele pela prefeitura de Piuí. 30 anos que ele foi prefeito de Piuí. E aqui eu quero abrir um parêntese no calendário. Eu quero lembrar que o Garcia foi prefeito de Piuí de 1989 a 1992. Foi uma eleição muito dura, com 4 candidatos. Garcia contra Wilson Craide, Álvaro Moreira e Joval Batista. Piuí, na época, tinha 13 mil eleitores e o Garcia papou a metade dos votos e ficou com a taça. Fecha parênteses. E vamos seguindo. Então, para marcar a data da eleição, os amigos dele lançaram no início desse ano, 2020, a revista Memória da Política Piuiense, que é essa que você está vendo aqui, e a capa, você está vendo aqui a capa, e que está sendo distribuída na cidade. A revista é Garcia de ponta a ponta, é Garcia na capa e 24 páginas sobre a administração Garcia. É um registro sério e precioso para quem curte história, porque resgata uma página importante da crônica política piuiense. Na apresentação, é importante registrar isso, na apresentação que ele mesmo escreveu de próprio punho, lá no mês de junho, o Garcia deixou bem claro que essa publicação não tinha e não tem qualquer interesse eleitoral pessoal para ele, agora em 2020. Aliás, ele diz, no artigo que ele fez, ele diz textualmente, abre aspas, não sou candidato a prefeito de Piuí. Seria uma honra, mas também uma carga pesada e desaconselhável para quem tem 73 anos e passou recentemente por um infarto. E ponto. Mas a revista mostra que Garcia administrou Piuí com uma grande visão de futuro. Uma administração que apostou na periferia da cidade e que focou as atenções na parte mais pobre de Piuí. Garcia, como prefeito, forçou a integração dos bairros com o centro de Piuí. Na época, Piuí era apenas um pequeno centro rodeado pela periferia bem pobre. A revista mostra, inclusive, um bom comparativo do que era Piuí antes e depois da administração Garcia. As obras que ele realizou mostram que o foco da administração era realmente promover a inclusão social das populações de periferia, levando energia, levando água, esgoto, calçamento, creche, quadra esportiva e tudo mais, todos os benefícios possíveis, lá onde a carência era maior. O Garcia fundou também o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, uma autarquia histórica que retirou a gestão do abastecimento de água da mão dos políticos e transferiu para a mão dos técnicos. Ou seja, ele teve que enfrentar uma briga na época e teve que vencer um confronto político histórico com a Copasa. A Copasa andava de olho na água do Araras. A Copasa queria assumir a distribuição de água em Piuí, o abastecimento de água em Piuí. Garcia foi e cortou essa ideia. O Garcia construiu também 7 ou 8 pontes unindo bairros e centro.
levantou uma dezena de escolas, creches e quadras, isso para citar apenas aquelas obras mais visíveis, porque a grande façanha da administração Garcia realmente foi conseguir executar o maior programa habitacional popular a custo zero da história administrativa de Piauí. Isso numa época em que não havia tantas emendas parlamentares, não havia Minha Casa Minha Vida, não havia Casa Verde e Amarela, não havia Coab ou qualquer outro tipo de programa facilitador da moradia popular. E mesmo assim o Garcia conseguiu distribuir 1.100 lotes e material de construção básico para 300 casas populares a custo zero. E desse projeto habitacional tão arrojado para a época, surgiram 8 ou 9 bairros e núcleos habitacionais em Piauí. Na verdade, um recorde que ainda está aí para ser quebrado. E, bom, de toda forma, a revista do Garcia está circulando em boa hora, em bom momento. E eu, particularmente, espero que os nossos atuais candidatos tenham a oportunidade de lê-la e refletir sobre ela, porque, quando nada, ela pode ser um exemplo de como uma administração séria pode transformar uma cidade, mesmo com pouco dinheiro, em tempos de crise aguda. Vou fazer aqui um lembrete. Em 1990, segundo ano da administração Garcia, a inflação acumulada no Brasil chegou a 1.500%. Mas então qual é o segredo? O segredo foi que Garcia administrou com pouco dinheiro, mas adotou uma política inteligente de somar as forças da comunidade, atrair parceiros e conquistar o adversário. Esse foi o grande segredo. Então a cidade se transformou num mutirão de boa vontade, com todo mundo ajudando todo mundo, as autoridades, as entidades ajudando a população mais pobre, ou seja, uma gestão de 30 anos atrás, tão velha, mas tão contemporânea. Então a gente torce para que nos dias de hoje as ideias de Garcia ainda possam ser uma referência, possam servir de inspiração e de exemplo para esses moços que estão aí, de olho nas urnas e de olho na prefeitura. O moço Diego, o moço Lúcio, o moço Paulo e o moço João, que certamente um deles irá comandar a Cidade Carinho a partir do ano que vem. Boa sorte para todos eles, um grande abraço e até a próxima. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e, por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde.
Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes.